Você sabe realmente o que é uma criptomoeda? Sabe qual a finalidade e como funciona a maioria delas? Nesse vídeo te explico tudo o que você precisa saber sobre elas e te dou 4 dicas para evitar erros de principiantes com as criptomoedas. Olá investidor, tudo bem com você? Meu nome é Breno, sou do time de conteúdo aqui da Coinex e hoje eu vou te explicar o que é uma criptomoeda. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar todas as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora vamos lá! Antes de mais nada, é preciso ter em mente que criptomoedas são ativos de renda variável e que funcionam como uma moeda digital. E com certeza quando você ouve falar em criptomoeda, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o Bitcoin, não é? Mas sabia que existem mais de 10 mil criptomoedas? O Bitcoin é sim a principal e a mais importante delas, mas também existem outras criptos que são tão importantes quanto o BTC. Bom, nesse vídeo eu vou te contar sobre o que é uma criptomoeda, como elas surgiram, o que é a mineração de criptomoedas e como é definida a cotação delas. Também vamos falar sobre a vantagem das criptomoedas, sobre a segurança delas, como investir, quais são as principais e no final vou te dar 4 dicas para você que quer começar a investir no mercado das criptomoedas. Criptomoeda é um ativo digital que pode ser livremente transferido entre pessoas sem um intermediário ou controle de uma autoridade central. Nesse sentido, não há lei ou empresa que determine ou garanta o valor de mercado. Portanto, suas cotações são determinadas exclusivamente pela livre oferta e demanda do mercado. As criptomoedas funcionam de forma descentralizada graças à tecnologia blockchain, sem a necessidade de moedas tradicionais e sem um servidor central. Dessa forma, cada usuário da rede é um ponto denominado nó, que gerencia sua própria cópia dos arquivos. Se quiser entender mais como funciona uma blockchain, vou deixar um vídeo aqui no card para você ver depois desse. Como falei, existem mais de 10 mil criptomoedas já criadas, e dentre elas existem alguns termos para separar e classificá-las de acordo com seus objetivos e funcionalidades. As principais categorias são as altcoins, stablecoins, moedas do metaverso, meme coins e game tokens. Altcoin é toda criptomoeda que não é o Bitcoin, ou seja, das mais de 10 mil criptos, apenas o Bitcoin não é uma altcoin. Esse nome foi dado a partir da palavra alternativa, pois todas essas moedas são alternativas ao BTC. Também temos as stablecoins, ou moedas estáveis, que é o grupo de criptos que possuem lastro em outros ativos. A maior stablecoin do mercado é a Tether, que tem o seu valor lastreado ao dólar, ou seja, ela possui seu valor equiparado à moeda norte-americana. Além disso, existem as stablecoins colateralizadas em commodities, tipo ouro, e as stablecoins não colateralizadas, ou seja, que não possuem o valor atrelado a algo, mas são controladas por um algoritmo capaz de manter o preço estável. O terceiro grupo é das moedas do metaverso, que são as criptomoedas que possuem alguma relação com projetos de metaverso, ou sejam projetos com objetivos de criação de um ambiente integrado entre o mundo real e o mundo digital. Depois temos as meme coins, que são criptomoedas criadas relacionadas ao dia a dia das pessoas, como os memes, por exemplo. Por último, mas não menos importante, temos o grupo das game tokens. Com a criação de jogos em blockchain, algumas criptomoedas foram criadas para servir como moedas nesses jogos, e também para permitir que os jogadores invistam em game tokens e games. Mas assim como todo mercado, essas categorias vão mudando e crescendo a cada dia, mas essas 5 são as principais. Já te expliquei o que são, e agora eu vou te contar como as criptomoedas surgiram. Um grupo de anarquistas digitais, conhecidos como cyberpunks, tentava desde a década de 80 criar alguma forma de transferir valores de forma digital e que fosse independente dos governos e bancos. Para isso, contavam com a criptografia, a codificação via algoritmo de chaves, ou senhas digitais. Foram vários testes nesse tempo. No entanto, somente o Bitcoin, no início de 2009, que finalmente conseguiu resolver o problema do gasto duplo. Ou seja, pela primeira vez na história passou a existir um registro digital que só poderia ser enviado uma única vez. E com a invenção da blockchain, outros ativos começaram a aparecer no mercado. O terceiro ponto que eu vou te explicar nesse vídeo é sobre a mineração de criptomoedas. O grande problema que as criptomoedas foram criadas para resolver era o de evitar gasto duplo, ou seja, cada transação seria única e registrada. Para isso foi preciso desenvolver um mecanismo de aprovação da transação, que ficou conhecido como Proof of Work, ou prova de trabalho em português. E é aí que acontece a mineração. Um computador busca pela solução de um quebra-cabeça criptográfico, cuja solução é tão complexa que só é possível obtê-la através de tentativa e erro. E após aprovar essa transação, o minerador ganha criptomoedas como bonificação pelo trabalho. E é daí que vem o nome mineração, que surgiu a partir de uma analogia à exploração do ouro, que também é complexa, mas no final o minerador ganha algo. No início das criptomoedas, a mineração era realizada facilmente por um simples notebook. Porém, hoje em dia são necessárias máquinas especializadas para realizar esse trabalho, pois a competitividade e dificuldade aumentou ao longo do tempo. Vou deixar aqui no card um vídeo onde explicamos todos os detalhes sobre a mineração de criptomoedas.
criptomoedas. O valor de cada criptomoeda é conhecido como capitalização de mercado. Primeiramente, deve-se pegar a cotação unitária da criptomoeda e multiplicar pelo total em circulação. Ou seja, o fato de uma unidade de um ativo X custar mais de R$300 não significa que ela seja mais cara do que um ativo Y, cuja unidade é negociada por menos de R$2. A cotação de cada criptomoeda é determinada única e exclusivamente pela oferta e demanda em cada local de negociação. As corretoras, exchanges como a Coinex, atuam apenas na intermediação entre usuários compradores e vendedores. De qualquer modo, por negociarem de forma simultânea em diferentes países e moedas, é normal existir diferenças entre cada mercado. Mas e aí, qual a real vantagem das criptomoedas? Bom, o primeiro diferencial é a blockchain, que são bancos de dados descentralizados que mantêm um registro de todas as transações de forma sequencial e facilmente verificável. Dessa maneira, impede que alguém crie ou transfira moedas indevidamente. Também vale destacar a escassez das criptomoedas, que diferentemente das moedas emitidas por governos que podem ser impressas indefinidamente, com as criptos há regras claras e bem definidas sobre sua quantidade a ser emitida. Com isso, os usuários é que decidem os rumos das criptomoedas através do mecanismo conhecido como consenso. Mas assim, uma coisa que eu tenho certeza que você tem dúvida é sobre a segurança das criptomoedas, não é mesmo? Afinal, todos os dias vemos golpes envolvendo Bitcoin e afins. Porém, isso não tem nada a ver com as criptomoedas em si. O Bitcoin mesmo existe há 14 anos praticamente ininterruptos e nenhuma transação fora da regra foi validada nesse tempo. O mecanismo de controle de chaves privadas ou senhas é protegido por algoritmos até o momento invioláveis. A segurança das criptomoedas é a mesma utilizada por bancos, agências do governo e empresas de tecnologias, sendo assim considerada extremamente segura. No entanto, existem sim casos de usuários ou de corretoras que foram hackeados. Nesse sentido, houve descuido em armazenar senhas pessoais ou utilização de arquivos corrompidos, que normalmente são obtidos em sites falsos. Mesmo nos casos de ataques utilizando o poder de mineração, conhecido como ataque 51%, a rede blockchain e as chaves privadas permanecem 100% seguras. Portanto, é sim seguro investir em criptomoedas. Porém, não há nenhuma garantia ou previsibilidade de retorno. Pelo contrário, quanto menos tempo de existência tiver uma criptomoeda, maiores são as possibilidades de se encontrar falhas. E também existem vários modos para aumentar a segurança, como a ativação do 2FA. Se quiser um conteúdo especial sobre isso, comente aqui embaixo qual a sua criptomoeda favorita que eu te envio ele. Lá no início do vídeo eu te disse sobre as mais de 10 mil criptomoedas que existem, mas você sabe quais são as principais? A primeira você já sabe, é o Bitcoin, também chamado de BTC, que é o seu ticker de identificação. O Bitcoin existe desde 2009 e teve sua primeira transação realizada em 2010 por um programador que comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. O BTC tem seu limite em 21 milhões de unidades, mas que só deve ser atingido em 2140. E vale ressaltar que apesar da sua blockchain ser bem limitada e simples, trata-se da rede mais segura de todas. A segunda principal criptomoeda é a Ethereum, também conhecida como ETH ou Ether. A Ethereum é uma rede descentralizada criada para executar contratos inteligentes de forma automatizada. É a segunda maior criptomoeda em termos de capitalização de mercado e dobrou seu valor de mercado em 2020. Também temos nessa lista o Litecoin, a Ripple, o Bitcoin Cash e a Tether. Claro que existem outras tão importantes quanto essas, mas essas são as que mais se destacam dentre as 10 mil já criadas. Mas e aí? Agora que eu já te expliquei tudo sobre uma criptomoeda, você já deve estar pensando, mas como que eu faço para investir nelas? E a resposta é mais simples do que você imagina. O primeiro passo é abrir a sua conta aqui na Coinex. E se você usar o link que está aqui na descrição, você ganha um bônus para investir nos mais de 60 ativos digitais que temos na nossa plataforma. Bom, e depois de abrir sua conta na Coinex, você precisa seguir os passos para ativar e validar o seu cadastro. Feito isso, é só depositar em real a quantidade que você quer investir. Assim que seu saldo estiver disponível na plataforma, você já pode começar a investir em várias criptomoedas. Viu como é fácil? Mas se você quiser saber mais a fundo, vou deixar um vídeo aqui no card te explicando detalhadamente cada passo. E por fim, explicado tudo sobre as criptomoedas, vou te dar as 4 dicas para evitar erros de principiantes nos seus investimentos. A primeira é sobre o controle emocional. Quando você está investindo em criptomoeda pela primeira vez, pode parecer confuso e complexo, mas com o tempo e a prática você pega o jeito. E por mais que essa dica pareça boba, operar investimento com criptomoedas pode ser extremamente instigante e até mesmo viciante. Se você não tiver um forte controle emocional, pode tomar várias decisões erradas na possibilidade de lucrar ainda mais, ou também de recuperar um possível prejuízo. Por isso, sempre tenha calma e pense bem em cada movimento que for realizar. A segunda dica é sobre criar familiaridade com o mercado. Isso não significa se tornar um expert da noite para o dia. Estudo e dedicação fazem parte, mas pode ir no seu ritmo e disponibilidade também. Existem podcasts, influenciadores, youtubers e inúmeros canais de informações específicos sobre o mercado cripto que te ensinam tudo com uma linguagem acessível. Inclusive aqui no YouTube da Coinex, onde temos conteúdos educativos durante toda a semana. Então já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. A terceira dica
dica é escolher uma corretora séria e segura. Como você deve saber, em 2022 grandes exchanges de criptomoedas faliram e deram prejuízos para vários investidores. Por isso, na hora de escolher uma corretora para confiar o seu dinheiro, pesquise bem. Um exemplo de corretora segura é a Coinex, que possui diversos reconhecimentos nacionais e internacionais de segurança, além de várias tecnologias que monitoram cada movimento das contas dos nossos clientes e da blockchain. Se quiser saber mais sobre a nossa segurança, vou deixar outro vídeo aqui no card para você. A última dica é: tenha claro os seus objetivos. Antes de começar a investir, é importante definir 3 coisas: valor de entrada, prejuízo e lucro estimado. E antes de tudo isso, o mais importante, o seu perfil de investidor. Com todos esses pontos definidos, você correrá menos risco e possivelmente conseguirá alcançar os seus objetivos com o investimento. Essas foram as 4 dicas para evitar erros de principiantes com os investimentos em criptomoedas. Qual delas você já segue? Comenta aqui embaixo. E já aproveita e curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que também precisa entender definitivamente o que é uma criptomoeda. Bons investimentos e até mais!